25 de junho de 2025, exatos 30 anos depois do gol de barriga. Exatos 30 anos depois do gol de barriga, você estará em outra decisão com o Fluminense, né? Naquela vez para ganhar o título carioca, agora para tentar uma classificação para as oitavas de final do Mundial. Queria que você falasse um pouco dessa coincidência e como você preparou o seu time para enfrentar o Mamelodi. Como você mesmo falou, né? Uma coincidência boa, né? Lembranças boas. Mas amanhã a gente tem mais um compromisso difícil, um jogo importante. A gente sabe das dificuldades que nós vamos encontrar, até porque o nosso adversário também está brigando por uma das vagas, juntamente com a gente. 15 horas, calor. Estudamos bastante também o nosso adversário, apesar do pouco tempo a gente procurou trabalhar um pouco a parte tática, procura eliminar o ponto forte do adversário. Temos a nossa maneira de jogar e em cima disso a gente vai buscar o nosso objetivo. Nós estamos aqui para isso. O objetivo nosso é conseguirmos a classificação. Da mesma forma que o adversário vai querer, o Fluminense também quer. Nós temos essa pequena vantagem de jogarmos pelo empate, vamos esquecer essa vantagem e vamos em busca do gol para que a gente não possa sofrer tanto, porque a gente sabe, né, chega no final do jogo, um jogo 0-0 essa dinâmica aí fica meio perigoso. Então, com todo o respeito ao nosso adversário, a gente sempre jogou para vencer e amanhã não vai ser diferente. A parte financeira deles era uma coisa muito diferenciada da nossa, né? Então, você vê que eles buscam sempre os melhores jogadores do mundo. Eles têm essas condições. No momento que você junta esses jogadores desse nível, é lógico que o futebol se torna melhor, mais bonito. Agora, isso não quer dizer que eles sejam os favoritos, entendeu? Dentro do campo, eu falo, dentro do campo, acho que os times do Brasil, na América do Sul, estão provando um pouco diferente, né? Então a gente sabe que você vê os jogos deles, muito com competição entre eles, jogadores de alto nível, jogadores de seleções dos seus países. É bonito de ver, a gente tem que bater palmas para eles assim. Agora, a parte financeira só não ganha jogo, né? Então, muita gente acha ver um jogo desse, com esses jogadores de alto nível jogando aqui fora, depois ver um jogo lá no Brasil, a parte financeira é bem menor. É lógico que os jogadores são um pouco diferenciados, sim. Nesse ponto aí não adianta a gente querer se comparar a eles, porque tem diferença, sim. Os jogadores aqui fora são de alto nível, por isso que ganham os salários que eles ganham. Entendeu? Mas só que dentro do campo, quando a gente se encontra, como está acontecendo nessa Copa do Mundo, é dentro do campo que as coisas são decididas. E nesse Mundial a gente está vendo que dá para competir com eles, sim. A gente nem conseguiu a classificação ainda. A gente vai procurar de todas as formas conseguir essa classificação no jogo de amanhã, mas a gente sabe que é bastante difícil. Mas o objetivo é esse. O Arias, o primeiro ano ele teve um pouco de dificuldade no Brasil, depois ele começou a jogar todo o futebol dele, tem nos ajudado bastante, é um jogador diferenciado, é um jogador de seleção, é um jogador que a cada partida tem subido de produção e a gente torce para que amanhã ele possa estar numa tarde feliz novamente e possa continuar nos ajudando para que a gente consiga, como já falei, nosso objetivo que é conseguirmos a classificação. A motivação que eu falo para os meus jogadores, eu falo para eles, olha, se eu fiz história com gol de barriga, eu entrei para a história do clube, o jogador de futebol ele entra para a história do clube ganhando títulos. Então essa é a motivação deles, essa é a motivação que eu passo para eles. Não adianta às vezes você joga 4, 5, 8, 10 anos no clube e você não ganha nada. Você não fez história naquele clube. Você vai fazer história no momento que você der a volta olímpica, no momento que você botar a faixa no peito. Então essa é a motivação que eles têm. E esse papo praticamente tem com eles todos os dias. O jogador de futebol ele tem que ter esse pensamento de sempre querer ganhar, sempre respeitando o adversário, obviamente, mas ele não pode se acomodar, de repente, com derrotas. E nem pode se acomodar somente com vitórias. Ele tem que, a cada partida, buscar sempre vitórias, procurar sempre ganhar para ganhar títulos e, como já te falei, entrar para a história do clube. Por causa da concentração, por causa do foco no trabalho. É isso que eu trabalho muito eles, é isso que eu cobro muito deles, é isso que eu passo todos os dias para ele. Você tem que estar focado no teu trabalho. São aqueles 90 minutos,
um pouquinho mais, e você tem que estar ligado naquilo que está acontecendo no campo. Porque no momento que se você se desliga, no futebol com 10 segundos, 5 segundos, 30 segundos a coisa acontece. E foi o que aconteceu depois da nossa parada técnica, nos últimos 10, 12, 15 minutos do primeiro tempo. Nos acomodamos e tomamos a virada. E poderia ter sido pior. Poderia hoje a gente de repente nem estar, quer dizer, fazendo o último jogo, não valendo nada, ou mesmo precisando da vitória. Então nós conversamos, e serve sempre isso de exemplo, serve as coisas boas, porque às vezes você vence, você ganha a partida e esconde os erros da equipe. Mas para mim, esses erros não são escondidos, esses erros eu cobro do grupo, que é meu trabalho. E eles sabem disso também, eles sabem que esse mole a gente não pode dar. Desde que eu cheguei em todos os grupos que eu trabalho, eu falo exatamente isso. Você tem que ficar focado no teu trabalho o tempo todo. Eu até dou exemplo, que no momento que ele apita, a coisa vai acontecer. E no momento que ele não apitar no final do jogo, a coisa vai acontecer também. Contra e a favor. Se você está focado no teu trabalho, você vai evitar que a coisa aconteça desfavorável. Agora, no momento que um jogador, 2 jogadores, 3 jogadores, ou mesmo time se desconcentra, aí a coisa acontece. E aí ninguém quer isso. Então a gente vai tirar, já falei para eles, tem a preleção ainda hoje à noite com eles, amanhã antes de entrarmos em campo, lembrá-los de que o foco, a concentração que nós tivemos no jogo do Borussia, nos rendeu, apesar do empate, vários elogios, porque nós ficamos focados. Ficamos focados uma parte do último jogo, desconcentramos nos últimos 10, 15 minutos, tomamos a virada. Voltamos a concentrar no segundo tempo, tomamos conta do jogo e conseguimos o nosso resultado. Agora, nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre isso vai acontecer. Então, por isso que a gente não pode dar mole num jogo, principalmente num jogo decisivo como isso de amanhã. Pronto. Entendeu? A tua pergunta ela é válida, mas aí vocês vão saber 1 hora e meia antes da partida que vai jogar, de que maneira nós vamos jogar. O que eu posso te falar é que nós estudamos bem o adversário, nós sabemos das qualidades do adversário. Mas um ponto crucial que vai ser para os 2 times amanhã da mesma forma que eles gostam da bola, nós também gostamos, por causa do calor, né? 15 horas, imagina. Então, é quase que insuportável o calor desse. É um time que tiver mais a posse de bola, pode ter certeza que vai se desgastar menos, e é uma vantagem que se tem na partida. E essa vantagem nós temos que ter inteligência suficiente para valorizarmos a posse de bola, para que a gente possa alcançar mais o adversário. Eu acho que o mais importante de tudo, hoje mesmo tive outra conversa com ele, o mais importante de tudo é aquilo que eu passo por ele, Everaldo. São situações que perante o torcedor, às vezes um jogador ou outro, você mesmo citou o exemplo do Freire, ele está fazendo um grande mundial, que daqui a pouco ele vai cair nas graças da torcida. Hoje ele não está fazendo gols, mas ele, taticamente, ele tem sido muito importante para o nosso time. A entrega dele dentro do campo, entendeu? Tá me deixando feliz. Tem ali na frente, tem ele, tem o Cano, joga um, joga outro, não tem problema, daqui a pouco joga os 2, daqui a pouco sai um, entra o outro. O importante é o torcedor dar força pro Everaldo. Daqui a pouco ele chegou no Fluminense fazendo gols, então ele não desaprendeu. Sempre tem aquela, e não é a má fase dele, mas todo jogador tem aquela má fase que daqui a pouco a bola não entra. Eu posso citar vários jogadores famosos aqui, muito acima da média, que ficaram vários jogos. Se não me engano, o Gabigol ficou acho que 8, 10 jogos no Flamengo, vai entrar no Flamengo sem fazer gol também. E ninguém discute as qualidades do Gabigol. Então, você tem o Everaldo, daqui a pouco a bola está entrando, mas tem que ver por outro lado também as jogadas que ele tem feito, a entrega que ele tem feito dentro do campo para nos ajudar, entendeu? Nem sempre o jogador está fazendo gol, mas ele não está aparecendo, porque o atacante de área, ele só aparece para o torcedor quando ele faz gols, o gol. E para o time não, para o time é importante a parte tática, né? É lógico que a gente torce para que ele faça gol, entendeu? Gols, mas ele tem nos ajudado bastante, e daqui a pouco essa maré que a bola não entra vai começar a entrar. Eu tenho conversado bastante com ele, tenho dado conselhos, tenho passado muita tranquilidade para ele, tenho passado muita confiança para ele, e daqui a pouco a bola entra. Mas no mais ele tem nos ajudado bastante. Bom, para mim é sempre um prazer, né, retornar a esse clube, que eu fiz história como jogador, como treinador. Esse ano o presidente me fez o convite para que eu pudesse voltar. Eu voltei porque eu me sinto em casa também. Aliás, por onde eu passei como jogador, como treinador, eu sempre fui muito bem recebido. E aqui no Fluminense não poderia ter sido diferente.
E uma das motivações também que fez com que eu voltasse para o Fluminense foi esse Mundial. O Mundial é uma Copa do Mundo especial, que eu estou tendo o maior prazer de estar aqui juntamente com o meu grupo, representando da melhor maneira possível o nosso clube para o mundo todo. Acredito que a gente vem fazendo uma bela Copa do Mundo e espero que, pelo menos nessa fase aqui, a gente possa fechar com chave de ouro e passarmos para a próxima fase. Depende, independente, eu acho que a minha equipe ela é mesclada. Eu tenho jogadores importantes, jogadores experientes, tenho uma garotada também, jogadores menos experientes. E, então eu procurei desde a primeira partida estudar bem os adversários e colocar exatamente isso em campo, dependendo do que a gente precisa. Uma experiência maior, juventude maior, enfim. Eu tenho procurado mesclar, porque é importante a experiência, mas é importante também a juventude. Então eu acho que é útil e agradável. Não adianta você só ter experiência, porque alguém tem que correr. E não adianta você ter só juventude, você precisa da experiência também, principalmente num jogo grande como esse. Então eu tenho procurado mesclar, tem dado certo a experiência com a juventude, eu acho que isso é fundamental. Os mais experientes passam essa experiência para os mais jovens, e os mais jovens escutam mais experientes e procuram ter a dinâmica por causa da juventude deles. Acompanho, né? Muitas vezes os jogos são no horário dos nossos treinamentos. À noite eu tenho procurado assistir mais, pelo menos eu ontem mesmo vi a Inter de Miami com o Palmeiras. Entendeu? A gente tem que acompanhar sempre que pode. E quando a gente não consegue ver, eu tenho as informações, tenho o tape dos jogos. E amanhã mesmo, por exemplo, a gente vai jogar às 15 horas. Vamos torcer que a gente consiga o nosso objetivo, que é a classificação. E à noite nós vamos ter os nossos possíveis adversários, que eu vou assistir os jogos também. Mas antes a gente precisa carimbar a nossa passagem para outra fase. E à noite, sim, se a gente carimbar, eu vou ver os jogos nos possíveis adversários nossos. Então sempre que dá, eu assisto. Inclusive eu tenho visto altos jogos, entendeu? Mas nem sempre é possível por causa do horário do treinamento. Não, os 4 brasileiros estão bem. Os outros 3 já conseguiram a classificação. Nós temos o nosso jogo de amanhã para conseguirmos o nosso objetivo. É lógico que a gente sempre trabalha para conseguir o objetivo, que é passarmos para a próxima fase. Mas se isso não acontecer, não é por isso que o Fluminense vai receber críticas porque teve um mau desempenho na Copa do Mundo. Não, eu pelo menos estou muito satisfeito com o meu grupo. Tenho certeza que eles desempenham um bom futebol, vem fazendo uma bela Copa do Mundo e nós esperamos sermos premiados amanhã com a classificação. Eu sei que o adversário é duro, é forte, ele também quer esse objetivo, mas nós temos 90 minutos para que a gente possa conseguir o nosso objetivo, com todo respeito ao nosso adversário, para que a gente possa, assim, dar continuidade nessa Copa do Mundo e dar continuidade nesse belíssimo trabalho que a gente vem fazendo.